Senhoras e senhores da Central Fluminense, muitas informações nesse vídeo. O Fluminense afastou 4 jogadores e pegou todo mundo de surpresa. Isso aí tá dando o que falar nas redes sociais. A torcida tá brava com os jogadores afastados também. O Fluminense tem reforços para os jogos contra o Cerro e também contra o Corinthians. Tem uma novidade muito importante, né? Que muita gente estava querendo ver nesse Fluminense 2024. Eu vou contar também. Deixe o seu like e ative todas as notificações. Vambora, porque tem muita informação importante a partir de agora nesse vídeo. Vamos lá, tricolores. Acho que quase todo mundo já viu que o John Kennedy, o Cauã Elias, o Arthur e o Alexander foram afastados em virtude, em razão de uma indisciplina na concentração antes da partida contra o Vasco e ficarão de fora da viagem contra o Cerro e contra o Corinthians. O Fluminense tem aí a partir da quinta-feira, né, uma maratona fora de casa, né? Vai ao Paraguai pela Libertadores, depois volta para São Paulo para enfrentar o Corinthians. E todo mundo ficou, né? Meu Deus, o que aconteceu? O que houve? Por quê? Caramba, o John Kennedy de novo, o Alexander que a galera tava pedindo, o Alexander que tretou com Lessa nas redes sociais e além do Arthur e do Cauã Elias, tá? A informação que sai do Globo Esporte é que o motivo desse afastamento foi uma festa fora do tom no hotel em que o Fluminense estava concentrado, né? O Fluminense em jogos no Rio de Janeiro não costuma se concentrar, mas dado o fato do retrospecto antes da vitória contra o Vasco de clássicos, né, foi decidido que o Fluminense iria se concentrar para a partida, né? Só que traz o Globo Esporte, gente, que o hotel, eu tô rindo aqui porque é uma situação que me pegou desprevenido também, né? O hotel é a casa do Fernando Diniz, gente. O Fernando Diniz mora na área residencial do hotel. E outros membros da comissão técnica também, ou seja, não dá nem para falar, né? Porque o Cauã Elias e o Arthur são mais jovens, né? São garotos, né? De fato, fizeram 18 anos um dia desse. Agora o Arthur, o John Kennedy e o Alexander já tem um tempinho mais, né? São jovens ainda, mas mais idade, mais tempo de profissional. E, pelo amor de Deus, gente, isso não pode ser feito. Pô, na concentração, gente, o time focado, as lideranças, né, concordaram em fazer essa concentração. É assim, claro, eu vi muita gente fazendo uma tempestade pior do que é. Não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer e nem vai ser a última. Isso acontece com frequência. Aí você pode falar, infelizmente, felizmente, tem que curtir, não tem que curtir, enfim, aí cada um com a sua opinião. Não era o momento para isso, não era o lugar para isso, né? Eu sempre acho, né, esses jogadores que têm fama, têm uma condição financeira melhor, eles podem, né, a qualquer momento da folga deles, fazer algo legal, né? Se divertir. Eu sou do tipo da pessoa que eu não vou ficar regulando o jogador na folga do que ele faz fora do Fluminense. Eu não sou desse tipo de pessoa, né? Esse tipo de torcedor. Mas, gente, é um absurdo o que esses jogadores fizeram. Apesar, né, de serem jovens, eles têm que saber que eles têm uma responsabilidade, não só com o clube, não só com a torcida, mas também com os companheiros, né? Porque tem a informação, né, que a farra aconteceu andares acima dos quartos onde os jogadores estavam hospedados. Então, assim, ainda perturbou, né? Não chegou a perturbar porque ninguém ficou sabendo, né? Quem caguetou aí, quem foi o X9, foi um funcionário do hotel. Mas o clube tá certíssimo de afastar, deve ter a multa também, né? Normal nesses casos de indisciplina, para ver se esses caras aprendem. O que me decepciona mais nesse caso vamos lá, vou tirar o Arthur e o Cauã Elias, que é a primeira vez, a gente pode dizer assim, né? Estão perdendo, entre aspas, o réu primário aí na indisciplina no Fluminense. Cara, mas o John Kennedy, porra, bicho. O Fluminense já deu inúmeras oportunidades para ele correspondeu dentro do campo, a gente sabe bem disso, Libertadores, também
no Mundial de Clubes, só que é mais um caso de indisciplina de John Kennedy. Isso o que a gente sabe, né, de indisciplina dele, né? Os oficiais, cara, já teve mais de 5, com certeza. Com certeza. Desde quando ele subiu pro profissional, né, já alternava entre profissional e base. Na base também ele tinha problema, né? Então, não é a primeira vez. O Alexander já vinha acontecendo, já tinha informações extraoficiais que ele estava tendo alguns atos de indisciplina, até por isso não estava jogando com frequência. Então, muita coisa, né? Muita coisa vai se ligando, né? Com essa informação, com esse afastamento do Fluminense. Será que o Diniz realmente boicota a base? Acho que não, né? A gente vê que algumas coisas têm o seu motivo. E, cara, vou deixar minha opinião aqui, pessoal, pro Fluminense ter divulgado isso, gente. É porque ultrapassou já a cota, né? O que eu entendi dessa divulgação? Pô, se você olhar esse post lá do Fluminense no Twitter, gente, tá com 4 milhões de impressões. Então, teve um alcance muito grande, repercutiu muito. O Fluminense jogou praticamente a responsabilidade deles com a torcida, com a opinião pública. Todos a gente pode falar que são homens, são adultos, têm mais de 18 anos, né? Apesar de se ter maturidade ou não, são adultos. Então, o Fluminense, ele faz isso aí agora, meu amigo. Não vai ter ninguém questionando o Fernando Diniz, porque tava caindo no colo do Fernando Diniz. Ele não bota o Alexander. Por quê? Pô, ele não tá vendo. O Lima, o Alexander tem que jogar, o Arthur, o Cauã Elias tem que jogar na frente do Lelê. É por isso que não joga, gente. Não dá pra ficar premiando o jogador que tem ato de indisciplina. Eu sou totalmente a favor que o Fluminense tá fazendo nesse momento e que esses jogadores, eles reflitam o que eles fizeram, porque é grave. Apesar, né, assim, eu comentei em off, né, até no grupo dos membros da Central, de uma forma assim, beleza, fizeram besteira, o Fluminense puniu, tem que fazer isso mesmo, afasta e depois, né, vida que segue, vamos ver se dá uma acordada nessa galera. Mas, cara, é um absurdo o que eles fizeram, até por respeito à torcida do Fluminense e também aos companheiros de trabalho que estavam lá focados, concentrados em ganhar a partida contra o Vasco. Eu não acho que isso vai afetar o ambiente do Fluminense, até porque são jogadores que são reservas, são garotos, né? A maioria é garoto, mais velho ali é o John Kennedy, que vai fazer 22, eu acho, né? O John Kennedy é novo ainda. Então, acho que isso não vai interferir no ambiente do Fluminense. Se fosse jogadores mais veteranos não, mas experientes, importantes, dentro do time do Fluminense, aí sim teria uma situação diferente. Mas são garotos que estão no banco, mas praticamente não estão jogando, né? Só o John Kennedy que fica alternando aí. E parece que o Fernando Diniz descobriu depois, né? Porque o John Kennedy entra contra o Vasco, né? Para quem não lembra, o John Kennedy jogou contra o Vasco. Isso foi antes contra o Vasco. Ele ficou sabendo depois, porque ele mora lá. Algum funcionário deve ter X-novado. Tem a informação, né? Que um funcionário dedurou aí essa festinha, essa farra desses jovens jogadores do Fluminense. Mas tá aí essa primeira informação, gente. Eu acho que é uma coisa grave, né, importante, né, de realmente de ter essa punição, mas eu repito aqui, isso aí é mais do que natural no futebol, tá? Aí eu repito aqui, você pode discordar, concordar, isso não deve acontecer, mas acontece. Isso aí acontece, mas a gente espera que não aconteça mais dentro do ambiente do Fluminense. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que tá sempre acompanhando a Central. Rapidinho, um abraço pro Zeca aqui do Rio de Janeiro, pro Marcos Afonso, também do Rio de Janeiro, pro Jesus Esteves de Cuiabá, Mato Grosso, e pro Manuel Caetano de Natividade, Rio de Janeiro. Valeu demais, galera, que acompanha a Central Fluminense. Deixa o seu like, ative as notificações, comenta aí de onde você tá assistindo a gente, que a gente vai mandar um abraço pra você. Então eu vou direto aqui, gente, nos relacionados do Fluminense, porque tem muitas novidades, até pelos afastamentos desses jogadores que geralmente são relacionados, né? John Kennedy, Arthur, Cauã Elias e também o Alexander, abre espaço para outros jogadores, entre eles Renato Augusto, recuperado de lesão, e também, gente,
O Calegari tá de volta, é isso mesmo, o Calegari foi relacionado. Tá aí a lista completa do Fluminense: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes, André, Antônio Carlos, Calegari, Davi Teran, Diogo Barbosa, Douglas Costa, Felipe Andrade, Felipe Melo, Germancano, Guga, Isaac, Ranlocumi, John Arias, Justin, Lima, Marcelo, Marquinhos, Martinelli, Matheus Reis, outra novidade, né? Para quem não sabe, o Matheus Reis é mexicano, né? Ele também tem a cidadania mexicana e foi convocado lá para as categorias de base da seleção do México. O pai dele era jogador e quando ele estava jogando no México, o Matheus acabou nascendo lá, por isso que ele tem dupla nacionalidade. Paulo Henrique Ganso, Renato Augusto e Samuel Xavier. Essa é a lista de relacionados que o Fluminense divulgou para o confronto contra o Cerro. E ao tudo indica, também o Fluminense, né, publica como se fosse também a relação do jogo contra o Corinthians, mas a gente pode ter alguma mudança ou outra, dependendo aí de suspensão, lesão e etc e tal. De repente pode ter novidade no banco contra o Corinthians diferente do Cerro. Mas a princípio, esses são relacionados para as duas partidas, né? Eu tô curioso para ver essa volta do Renato Augusto, né? Teve uma lesão, é um jogador que a gente tem muita expectativa de substituir o Paulo Henrique Ganso, disputar ali por uma vaga. O Fernando Diniz fala sobre ele, né? Na mesma entrevista que ele diz sobre a dificuldade do Terãs, a adaptação, ele fala do Renato Augusto também, que tá pegando ainda, né? Essa forma do Fluminense jogar, né, que o Fluminense é um pouco diferente das outras equipes na fase ofensiva e na fase defensiva, e que o Renato ainda está se adaptando a isso. O próprio Terãs, né, que mais uma vez não entrou no último sábado no Clássico. Curioso para ver o Douglas Costa. Douglas Costa deu uma boa resposta contra o Vasco, né, entrando na ponta direita, sem um time estar todo bagunçado. Ele vai render muito mais, isso serve para todos os jogadores também. Jogadores, cada um na sua posição, vão render mais. Então isso serve também para o Fernando Diniz parar um pouco com essas mudanças exageradas, né, excessivas, que ele estava fazendo na equipe do Fluminense. No mais, galera, é realmente torcer por um bom jogo do Fluminense. Fluminense em totais condições, na minha visão, totais, de ganhar do Cerro Porteño lá no Paraguai. É mais time, a gente precisa, para a gente começar a engatinhar e encaminhar uma classificação. E domingo a gente também precisa ganhar do Corinthians, apesar de ser fora de casa. O Corinthians não vem num bom momento, é uma equipe mais frágil, então é uma oportunidade perfeita também para o Fluminense fazer 3 pontos. E fica o detalhe, né? O Germancano é o único centroavante relacionado. Ele tá machucado, não joga mais essa temporada. O Cauã Elias e o John Kennedy foram afastados, então a gente vai acompanhar como vai ficar essa questão, né? O Germancano vem de problemas físicos. Problema físico, estava saindo com frequência nos últimos jogos. Acho que o Fernando Diniz vai ter que usar ele, né, até o talo, porque realmente só tem ele como centroavante nessa relação do Fluminense. Deixe sua opinião aí sobre os relacionados. Você tá com curiosidade, torcedor tricolor, de ver quem jogando aí? Renato Augusto, o Guga deu uma desaparecida também, o Douglas Costa, o Terãs, o Calegari de lateral ou o Calegari de volante, torcedor? Deixa a sua opinião aí, muito obrigado pela sua audiência, saudações tricolores, tamo junto.